eu passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostram o caminho. Né? Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Olá, nós estamos aqui dando sequência aos nossos comentários sobre o que Kardec escreveu aqui em A Gênese, a Nova Geração, uma página maravilhosa, uma página extensa, né? Nós temos aqui 1, 2, 3, são 5 páginas sobre a nova geração. E Kardec diz aqui, olha, portanto tudo se passará exteriormente como de costume, com esta única diferença, porém diferença capital, que uma parte dos espíritos que aí se encarnam não mais se encarnarão aqui na Terra. No menino que vem a nascer, em lugar de um espírito atrasado e inclinado ao mal, virá um espírito mais adiantado e inclinado ao bem. Trata-se de um processo de seleção espiritual, não é? Um processo de triagem espiritual, pela qual a Terra está passando e continuará a passar. Falamos aqui no programa anterior, mais de 50 milhões de pessoas desencarnam por ano na Terra. Então vejamos, é uma desencarnação coletiva está acontecendo. Todo ano nós temos aí uma desencarnação coletiva e nós esperamos que esses espíritos sejam substituídos por espíritos com novas ideias, com novos pensamentos, novas concepções, uma nova imaginação em todas as áreas, para que a vida sobre a Terra possa mudar como um todo. E isso não adianta acontecer só num país, tem que acontecer em diversos países ao mesmo tempo. Agora, claro, alguns países oferecerão mais resistência. Esses países, por exemplo, onde impera o fanatismo religioso. Esses países onde impera ainda um preconceito racial muito forte. Esses espíritos vão encontrar muita resistência, não é? Como é que um espírito pode, por exemplo, reencarnar no mundo islâmico? Não é? Ou no mundo islâmico, né? Como é que um espírito pode reencarnar lá, trazendo uma concepção que modernize o Alcorão? Nós já imaginamos o que pode acontecer, né? Que modernize as concepções religiosas, não é? Porque a religião, ela deve estar sujeita também ao progresso. O espiritismo é uma doutrina dinâmica. Allan Kardec continua falando aqui. Trata-se, pois, muito menos de uma nova geração corporal que de uma nova geração de espíritos. É neste sentido, sem dúvida, que o entendia Jesus quando dizia: em verdade vos digo que esta geração não passará sem que estas coisas aconteçam. Assim, aqueles que esperarem ver a transformação por efeitos sobrenaturais e maravilhosos serão decepcionados. Vamos repetir o que Kardec escreveu. Assim, aqueles que esperarem ver a transformação por efeitos sobrenaturais e maravilhosos serão decepcionados. Nada de anjos vindo, tocando lá as suas cornetas nas nuvens, as suas harpas, nada de espírito se materializando em plena praça pública e nem mesmo nada de uma invasão marciana, né? Ou alá marciana, nada disso.
aqueles que esperarem ver a transformação por efeitos sobrenaturais e maravilhosos serão decepcionados. A época atual é de transição. Olha, Kardec escreveu isso quanto tempo tem? 1868, né? 1868. Já aquela época era de transição. Um século e meio atrás já era de transição, não é? Hoje continua sendo transição. Daqui a um século ainda vai estar em transição. Vai estar em transição. Em transição para chegar aonde? Né? Nós vamos estar sempre em transição, mesmo quando a Terra deixar de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração, continuará em transição para vir a ser um mundo feliz. Vai transitar para ser um mundo feliz. Não é? Nós estamos sempre transitando no tempo. Não é? Isso é da lei, é da lei. Então escreveu Kardec, a época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermediário, assistimos à partida de uma e à chegada da outra. E cada uma já se assinala no mundo por caracteres que lhes são próprios. Felizmente, nós já percebemos que tem muita gente boa por aí. Tem muita gente boa no anonimato, muita gente boa, gente com novas ideias, com novos pensamentos, não é? E esses novos pensamentos, novas descobertas, novas invenções, novas concepções, mas também temos ainda a influência de espíritos pouco evoluídos. Infelizmente, espíritos pouco evoluídos, não é? Espíritos que estão concorrendo para a descrença do homem, não é? Uma boa parte da juventude está desorientada. Vejamos bem, uma calamidade, né? O número de suicídios tem aumentado atualmente, o número de suicídios, os embates políticos, os interesses estão se conflitando muito em todos os aspectos. E isso fica muito claro. A gente nunca percebeu isso com tanta clareza quanto agora, através, por exemplo, da internet, não é? Das redes sociais, do Facebook. Como é que as pessoas estão se degladiando e como é que elas estão se revelando? Como é que cada pessoa está tendo oportunidade de se revelar? Tem muita gente com intenção boa, mas tem muita gente com intenção ruim também, não é? É por isso que Kardec diz assim: as duas gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vista inteiramente opostos. Inteiramente opostos. As duas gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vistas inteiramente opostos. Né? Aqui no Brasil, no campo político, por exemplo, as ideias são opostas. Né? Temos aí os que dizem que são de direita, temos aí os que dizem que são de esquerda, e por aí vai. E por aí vai, em todos os aspectos, não é? Os interesses pessoais falando muito alto, o egoísmo à flor da pele. O egoísmo está à flor da pele, isso está gerando um mal-estar social muito grande. As pessoas estão desalentadas, desanimadas, céticas em relação ao futuro. Essas pessoas estão sem perspectiva, não é? Nós estamos atualmente no Brasil atravessando uma fase assim, não é? Uma fase de muita expectativa, mas em que as pessoas estão sem perspectiva, não é? Porque tem uns que querem que o país avance, tem outros que não querem que o país avance. É igual o Papa, esse Papa Francisco está enfrentando dentro da igreja. Ele quer fazer com que as ideias dentro da igreja avancem. E existem aqueles cardeais que já estão conspirando contra ele. Ele já está sendo acusado de heresia. Ele está sendo acusado de heresia pela sua tolerância. Pela sua tolerância, por exemplo, com os gays, não é? Pelo que ele está dizendo
a respeito daqueles que estão, dos refugiados, que precisam ser acolhidos, não é? Pelas suas manifestações, ele está enfrentando oposição dentro da igreja. Dentro da igreja. Olha aí, o Chico Xavier, com as suas obras mediúnicas, está encontrando oposição dentro do Espiritismo. Dentro do Espiritismo. Dentro do Espiritismo tem uma ala aí, que são os considerados puristas, e tem uma ala aí dentro do Espiritismo que está elitizando a doutrina. Então essas duas gerações têm ideias e pontos de vista inteiramente opostos, pela natureza das disposições morais, mas sobretudo das disposições intuitivas e inatas. É fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Quer dizer, pelas disposições intuitivas e inatas, é fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Aquele que é retrógrado, aquele que não quer o progresso, aquele que cria embaraços, aquele que só está de acordo se atender os seus interesses. Só concorda se atender o meu interesse, ou o interesse do meu grupo, da minha equipe, se atender o meu interesse, não é? Atender o meu bolso, a minha ambição, atender a minha ambição de poder, aí eu estou de acordo, aí eu bato palmas, né? Caso contrário, não. Mas se eu me sentir prejudicado por uma decisão qualquer, para mim não serve, não, estou sendo prejudicado. Mas e se a coletividade estiver sendo beneficiada e você prejudicado? Será que nós já pensamos nisso? Por exemplo, tem 10 pessoas, 9 são beneficiadas e eu sou prejudicado. Eu posso ser contra? Eu não posso ser contra. O ideal é que as 10 sejam beneficiadas. Mas se isso não for possível, são 10 pessoas, 9 são beneficiadas, 1 é prejudicada. Se eu for contra, isso mostra o meu egoísmo acendrado. O meu egoísmo acendrado. Então vamos pensar nisso tudo, nessa questão da nova geração, desse momento de transição. Vamos estudar mais. Um grande abraço, muita paz.